Pessoal, hoje eu tô aqui para falar para vocês uma palavra bastante difícil, mas que o Senhor tem colocado no meu coração, tendo em vista vários comentários, várias situações que eu vejo na internet, no Facebook, no YouTube, e eu tenho visto as pessoas deliberadamente criticando homens de Deus, criticando coisas das quais elas não sabem, não viram, ou nunca ouviram, ou por ser muitas vezes estranho para nós, nem sempre nós podemos dizer não é de Deus, né? Porque se nós não conhecemos, devemos perguntar a Deus primeiro e esperar que Deus nos revele, nos mostre, nos dê intimidade com Ele o suficiente para que a gente possa discernir se é de Deus ou se não é de Deus, antes de estar apontando o dedo, antes de estar criticando. Principalmente se é uma pessoa que tem uma unção de Deus, que tem um ministério e está realizando esse ministério, né? Através da unção de Deus. E aí quando eu falo unção, eu estou falando de poder de Deus. E estou falando do Espírito Santo de Deus. Isso é muito complicado. Há consequências quando nós criticamos, quando nós apontamos e quando nós condenamos, né? E aquilo não é humano, nem é demônio. Porque se for o Espírito Santo, se for o poder de Deus, se for a unção de Deus, aí complica para quem falou. Aí é muito complicado para quem falou, e eu vou dar um texto bíblico para vocês que comprova isso. 2 Reis, capítulo 2, a partir do versículo 23, diz assim: Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns meninos saíram da cidade, e zombavam dele, e diziam-lhe: Sobe, calvo, sobe, calvo. E virando-se ele para trás, os viu, e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles meninos. E dali foi para o Monte Carmelo, onde voltou para Samaria. Esse texto está se referindo a Eliseu. Eliseu, no início do capítulo 2, ele recebe a porção dobrada do espírito de Elias. Então o poder de Deus que estava sobre Elias começou a operar 2 vezes mais em Eliseu. Elias foi arrebatado, foi levado aos céus, né, por uma carruagem. Isso a gente sabe que ele foi arrebatado, Deus levou ele, tomou ele para si. E Eliseu pegou a capa de Elias, né? No momento que ele pega a capa de Elias, aquele poder foi tão forte que ele fere as águas, e quando ele fere as águas, o rio... Deixa eu ver aqui, agora me deu branco. Ele está aqui no versículo 14. E tomou a capa de Elias, que dele caíra, e feriu as águas, e disse: Onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um a outro lado, e Eliseu passou. Da margem do Jordão, versículo 13. Voltando-se, parou à margem do Jordão. Ele estava diante do rio Jordão. Então, quando ele pegou a capa de Elias, e Elias tinha acabado de ser arrebatado, aquele poder do Espírito de Deus estava naquela capa, estava sobre Eliseu naquele momento. Quando ele pega a capa e ele bate com a capa na água, né, ele fere a água se divide em 2 partes, e ali Eliseu passa com o rio aberto, o rio Jordão aberto. Ali era o poder de Deus, ali era o Espírito Santo, ali era o Espírito de Deus agindo na vida de Eliseu. E os meninos passam no versículo 23 de brincadeira, com irreverência. A palavra aqui, né, é irreverência. Eles estavam agindo com irreverência. Irreverência não é aquela coisa engraçada, não, que a gente pensa. O sentido da palavra irreverência o sentido correto da palavra irreverência é aquele que não é reverente, aquele que não tem reverência. Então eles estavam sem reverência,
sem reverência nenhuma diante de um profeta cheio do poder de Deus. E ali eles estavam zombando, não era nem somente da pessoa física de Eliseu, sobe calvo, mas eles estavam se referindo ao ministério de Elias, ao que aconteceu com Elias, né? Ah, Elias subiu, então sobe lá, calvo. Elias subiu, então sobe lá você também, porque você não sobe também. Estavam se referindo ao que aconteceu com Elias. Por isso que eles estavam dizendo, sobe, né? Então, é muito complicado a gente criticar algo, sabe? Criticar, zombar, ser irreverente, fazer uma brincadeira, porque as coisas de Deus são sérias, né? E a gente não deve brincar com as coisas de Deus. A gente não deve brincar com as coisas, assim como não se deve brincar com os dons de Deus, né? Mas se existe alguém brincando com os dons de Deus, então esse alguém vai prestar conta com Deus. Mas se eu, por exemplo, chegar uma pessoa e criticar uma pessoa, apontar o dedo para uma pessoa que está fazendo o uso devido do dom de Deus, que está fazendo o uso devido do seu ministério, eu apontar o dedo para essa pessoa e dizer que não é de Deus, ou que eu faça alguma coisa com essa pessoa, use as minhas palavras de uma forma irreverente, brinque falando do ministério da pessoa, Deus pode não se agradar disso. Você vê que Eliseu aqui, ele tinha todo o poder, né? E no momento que ele amaldiçoou os meninos, ele estando certo ou estando errado, ele era o profeta. Ele tinha toda a autoridade ali naquele momento, toda a autoridade do poder de Deus. E Deus não é Deus de brincadeira. Deus não se agrada desse tipo de brincadeira quando se brinca com ministério, com unção, com poder, que vem dele, não vem do homem. E então nós temos que ficar bastante vigilantes nisso, porque nós temos visto muitas coisas não são de Deus, mas que nós viemos guardar no coração, que Deus, ele nos revela, ele não vai nos deixar ser enganados. Se nós estivermos ali orando em intimidade com Deus, Deus não nos deixa ser enganados. Agora tem coisas que são de Deus, e muitas vezes a gente pode estar condenando coisas que são de Deus, e aí é um perigo espiritual muito sério, é muito forte isso que eu estou falando. Então guarda isso no seu coração, não critique, não fale. Antes de falar, põe o seu joelho no chão e vai perguntar ao Senhor, Senhor, é o Senhor mesmo? Mas antes de criticar, antes de falar, antes de chegar com toda a sua razão, porque muitas vezes a gente tem uma visão bíblica, que é uma visão bíblica do agora, o amanhã. Às vezes Deus muda o nosso entendimento, porque hoje a gente tem um entendimento, nosso entendimento é limitado. Então, antigamente eu pensava que muitas coisas não eram de Deus, e hoje eu sei que são de Deus. E isso aí podem me criticar à vontade. Eu já vi Deus usar água. Eu no passado não acreditava nisso, que Deus usava água para curar. Deus usa água, Deus usa fogo, Deus usa pão, Deus usa... são elementos que Deus usa para curar, Deus usa para libertar. E hoje eu sei que Deus usa. Por quê? Porque a unção de Deus está nos elementos. É a unção que está nos elementos. É pelo que você ora. Não é o azeite que cura, mas é a consagração que você consagrou o azeite. Você consagrou o azeite está consagrado. Então, quando você põe o azeite na pessoa e vai orar pela pessoa, a pessoa é curada, né? Ou quando a pessoa leva o azeite, você não precisa nem orar pessoalmente, mas você entrega o azeite à pessoa e a pessoa é curada por causa da unção do azeite que foi consagrado. E dentre essas várias outras coisas, né? É quando você consagra a água, você pega uma água, o Espírito Santo ele age através disso. Você pode não acreditar. Se você está aí do outro lado me ouvindo e você não acredita, ok, tudo bem. Mas eu já vi isso acontecer e eu sei que é de Deus. Eu sei que é de Deus. Deus já fez isso na minha vida. Deus já fez isso na minha vida e eu já vi isso na vida de outras pessoas. O Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, ou seja, o poder do Espírito Santo. A unção é o poder. O poder do Espírito Santo, ele fica naquilo que você consagrou.
Se você, qualquer coisa que você consagre a Deus, que você ore, que você fique ali 7 dias, 20 dias, 30 dias, jejuando e orando por aquilo, para que a unção do Espírito Santo vá através daquilo, a unção vai, assim como foi nos lenços de Paulo. Os lenços de Paulo foram enviados, tocaram muitas pessoas. Através dos lenços de Paulo, a palavra de Deus diz que as pessoas eram curadas e os demônios saíam das pessoas. Então, eu acredito nisso. Eu acredito no que a palavra diz. E vejo isso acontecendo hoje, atualmente, em diversos ministérios. Agora, não é em todos os ministérios. E quando eu estou falando disso, eu não estou falando de fé. Eu estou falando, vou repetir, é de unção, é de poder de Deus. O poder de Deus, ele é palpável, ele é tangível. E ele vai nessas coisas. Ele vai nessas coisas que você consagrou. Essas coisas que foram consagradas. O poder é tangível, a fé é outra coisa. A fé é outra coisa. E aí eu já vejo que é errado as pessoas colocarem a sua fé em coisas. Não é colocar fé em coisas, não estou falando de colocar fé em coisas. Não é colocar fé em coisas, não é apegar a sua fé a um objeto. Sua fé tem que estar ligada no Senhor, tem que estar ligada em Deus. Mas o poder do Espírito Santo vai por essas coisas. Ele é enviado, ele é passado, ele é transferido por lenços, por água, por pães, por alimentos, por qualquer outra coisa. Enfim, essa é a palavra que eu tenho para vocês. Eu não vou me alongar muito mais e até a próxima palavra.